Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo da Bíblia que é, bom, ao mesmo tempo muito conhecido e muito intenso. É o capítulo 9 do livro de Isaías. Muita gente conhece de cor aqueles versos sobre o príncipe da paz, né? Mas eles estão inseridos num contexto que, olha, é surpreendentemente sombrio. E para guiar a gente nessa exploração, vamos usar o próprio texto bíblico e as percepções de estudiosos como John R. Martin, que nos ajudam a conectar os pontos. A nossa missão aqui é entender esse quebra-cabeça. Como é que uma das promessas mais gloriosas da esperança pode estar lado a lado com uma das advertências mais severas de julgamento? Você tocou no ponto central. É exatamente essa mistura de juízo e bênção que torna a escrita profética tão poderosa e às vezes até desconcertante, né? Exato. Mas não é uma contradição. É, na verdade, um realismo brutal ao lado de uma esperança incrível. Isaías está pintando o quadro completo da realidade, as consequências das escolhas humanas e a iniciativa soberana de Deus, tudo acontecendo, simultaneamente. A promessa não anula o julgamento e o julgamento, de forma alguma, apaga a promessa. Bom, então vamos começar por essa promessa, essa luz que brilha logo no início do capítulo. O versículo 2 diz: "O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz." É uma imagem poética, muito forte, mas, falando de forma concreta, que trevas eram essas? O que estava acontecendo com esse povo, sabe? Olha, essa escuridão era terrivelmente literal. O versículo 1 já nos dá a localização: as terras de Zebulon e Naftali. Certo. Historicamente, essas tribos do norte de Israel foram a linha de frente, as primeiras a serem, esmagadas pela expansão do Império Assírio. Em 732 a.C., o rei assírio Tiglat-Pileser III invadiu, conquistou essa área e a transformou numa província assíria. Nossa. Então o povo foi subjugado por um poder estrangeiro pagão. Essa era a escuridão. Opressão política, exílio, uma crise espiritual profunda. A região ficou tão marcada por isso que passou a ser conhecida como Galileia dos Gentios. Espera um pouco. Galileia dos Gentios. Esse nome. Exato. Ele ecoa muito forte séculos depois. Você está dizendo que a profecia menciona especificamente essa região. Exatamente ali. E é exatamente lá que o Evangelho de Mateus diz que Jesus começou o ministério público dele. Puxa, a precisão disso é impressionante. Exatamente. A precisão é o ponto central. Mateus, lá no capítulo 4, cita essa passagem de Isaías palavra por palavra, para explicar por que Jesus se estabeleceu em Cafarnaum, naquela mesmíssima região. Incrível. A profecia não era uma ideia vaga de que, um dia as coisas vão melhorar. Não. Era uma promessa com um endereço, entende? A luz que viria a dissipar a escuridão da dominação, do desespero, surgiria no mesmíssimo lugar onde a escuridão tinha sido mais densa. É um plano redentor detalhado e intencional. E essa luz traz uma explosão de alegria. Os versículos seguintes descrevem essa alegria com imagens muito físicas. A alegria de uma colheita farta, a celebração de soldados dividindo os despojos depois de uma vitória. Fala sobre quebrar o jugo, a vara e o cetro do opressor. E aí vem uma imagem que eu acho fantástica. Toda a bota do guerreiro usada no combate e toda a veste manchada de sangue serão queimadas, servirão de combustível para o fogo. Essa imagem da queima do equipamento militar é o símbolo máximo do fim da guerra. Sim. Não é só uma trégua. É o início de uma paz tão completa, tão duradoura, que os próprios instrumentos da violência se tornam inúteis, obsoletos. E é importante notar que o texto sugere que essa libertação não vem de uma rebelião humana, de uma guerra bem-sucedida. É uma intervenção sobrenatural de Deus. A paz que está sendo prometida aqui é de uma qualidade diferente, uma paz que erradica a própria necessidade de lutar. E o motivo para essa paz, a fonte dessa luz, é revelado no clímax da sessão, o famoso versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Sabe, esses títulos são tão grandiosos. Deus Forte, por exemplo. Para o público original, ouvindo isso pela primeira vez, isso não soaria quase blasfemo? Chamar um futuro rei, um descendente de Davi, de Deus Forte? Essa é uma pergunta excelente e nos leva ao coração da identidade dessa figura. O título Deus Forte, El Gibor em hebraico, é usado em outras partes do Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus de Israel. Ah, então não é um termo novo. Não, Isaías não está sendo sutil aqui, ele está atribuindo divindade a esse menino que virá. Não é só um rei semelhante a um deus ou um herói poderoso. A linguagem aponta para uma união misteriosa entre o divino e o humano nesse futuro governante. Ele seria o cumprimento da esperança de Israel, de uma forma que ninguém esperava. E os outros títulos? Maravilhoso Conselheiro. Isso parece mais do que alguém que só dá bons conselhos. Sim, a palavra hebraica para maravilhoso está ligado ao miraculoso, ao sobrenatural. Ele não é apenas sábio, sua sabedoria e seus planos são de outra ordem, de origem divina. Ele é o arquiteto de uma realidade que os homens não conseguem conceber sozinhos. Certo. Já o título Pai da Eternidade pode gerar confusão, mas não se refere a Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Isso é importante esclarecer. É uma expressão hebraica que descreve a relação da pessoa com algo. Ser o pai de algo significa ser a sua fonte, o seu mantenedor. Ele é o pai da eternidade no sentido de que ele é o autor da vida eterna para o seu povo. Ele opera fora do tempo e concede a eternidade. E por fim, Príncipe da Paz, que parece ser a consequência de todos os outros títulos, né? Precisamente, porque ele é um conselheiro divino, um Deus forte e o Senhor da eternidade. Ele é o único que pode verdadeiramente estabelecer e governar um reino de paz. E a paz aqui não é só ausência de conflito. É o Shalom hebraico, que significa plenitude, bem-estar, justiça, harmonia em todas as relações. É muito mais amplo. E o versículo 7 garante que esse reino de justiça, estabelecido no trono de Davi, não terá fim. E a garantia final é aquela frase, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, a promessa não depende da capacidade humana, mas da paixão e do compromisso do próprio Deus. É impressionante, mas essa promessa gloriosa é feita para um povo que, como a gente viu, está em trevas. E como a gente vai ver, está prestes a ouvir uma advertência duríssima. Isso muda completamente a leitura da promessa, não muda. Não é um prêmio por bom comportamento. De forma alguma, e essa é a virada brusca que o capítulo dá a seguir. A promessa é um ato de pura graça, oferecido a um povo que, no presente de Isaías, estava caminhando ativamente na direção oposta. O que vem depois, a partir do versículo 8, é um diagnóstico implacável do porquê o julgamento era não apenas justo, mas inevitável. Ok, então a gente acabou de falar dessa esperança incrível, e agora o profeta vira a página de uma forma brutal. Ele começa a descrever o julgamento sobre o reino do norte. Israel, Jacó, Efraim. E a primeira razão para esse juízo, descrita ali nos versículos 8 a 12, é a arrogância. E o versículo 10 é um retrato perfeito dessa atitude. Eles dizem, os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Essa frase é a definição de uma autoconfiança desafiadora. Eles sofreram um revés, provavelmente um ataque militar inicial, um aviso de Deus, e a reação deles não foi de reflexão, de arrependimento, foi de puro orgulho. Total. Eles basicamente disseram, foi só um arranhão. O que você destruiu a gente vai construir de volta maior e melhor com nossos próprios recursos. Eles viam a disciplina de Deus como um problema de engenharia a ser resolvido, não como um chamado espiritual a ser atendido. É a recusa total em reconhecer a mão de Deus na adversidade. E essa atitude leva a um refrão terrível que se repete 4 vezes nesta sessão. Nem com tudo isto se desviou a sua ira, e a sua mão continua estendida. Essa imagem da mão estendida
é poderosa. Normalmente a gente pensaria numa mão estendida para ajudar, mas aqui o sentido é outro, certo? Completamente outro. Neste contexto, a mão estendida não é de misericórdia, é de julgamento contínuo. É como se Deus aplicasse um golpe disciplinar, esperasse por uma resposta e, ao encontrar só mais arrogância, a mão permanece no ar, pronta para o próximo golpe. E para o próximo? E para o próximo, a recusa do povo em se arrepender não cancela o julgamento. Pelo contrário, o intensifica e garante sua continuidade. Então, a arrogância foi o primeiro problema. Mas o profeta vai além. Ele diz que a segunda razão para o juízo é que o povo não se voltou para aquele que o feria. Parece que não foi só um erro, foi uma recusa deliberada, não é? E para descrever a totalidade desse julgamento, o texto usa a imagem de cortar de Israel a cabeça e a cauda. Sim, aqui o texto usa uma figura de linguagem fascinante chamada merismo. Quando ele diz que Deus cortaria a cabeça e a cauda, ele está usando os extremos para falar de tudo que está no meio. Entendi. A cabeça simboliza a elite, os anciãos, os líderes políticos, os nobres. A cauda representa os falsos profetas, que adulavam o povo com mentiras e falsas esperanças. Ou seja, o juízo atingiria toda a estrutura da sociedade, dos mais altos líderes aos formadores de opinião. Ninguém escaparia. E nesse trecho tem um versículo que é particularmente difícil de ler, o 17. Diz que o Senhor não se alegra com os seus jovens e não se compadece dos órfãos e das viúvas. Puxa, isso parece ir contra tudo que a gente sabe sobre o caráter de Deus como protetor dos vulneráveis. Como a gente entende uma afirmação tão dura? É um verso chocante, e ele serve para nos mostrar a profundidade e a extensão da corrupção moral da nação. O texto continua e explica o porquê. Porque todos eles são ímpios e maus, e toda boca fala doidices. Ah, então a corrupção era geral. Era geral. A podridão não estava mais restrita à elite. Tinha se tornado sistêmica, permeando toda a sociedade, a ponto de, até mesmo, os grupos que normalmente seriam objeto da compaixão divina estarem ativamente envolvidos na impiedade. Quando a estrutura moral de uma nação desmorona a esse ponto, o julgamento precisa ser igualmente abrangente para ser justo. O que nos leva à descrição final do julgamento, que é talvez a mais assustadora. A maldade é descrita como um fogo que se alastra, que devora os espinheiros e as ervas daninhas e incendia as árvores do bosque. Essa é uma imagem de caos autodestrutivo. O que comentaristas como Martin destacam aqui é que o julgamento de Deus não viria apenas na forma de um inimigo externo, como a Síria. A própria maldade da nação se tornaria o instrumento do seu juízo. O pecado deles era como um incêndio florestal que, uma vez iniciado, ganha vida própria e consome tudo em seu caminho, sem distinção. O texto chega a dizer que a situação era tão desesperadora que cada um come a carne do seu próprio braço, e que tribos irmãs como Manassés e Efraim se voltavam uma contra a outra. É a imagem de uma sociedade se canibalizando. Exatamente. É o colapso social completo. O pecado não apenas ofende a Deus, ele corrói e destrói as relações humanas. A confiança desaparece, as alianças se quebram, a comunidade se desfaz e o que resta é um individualismo desesperado e violento. A nação se consome por dentro. E para que não reste dúvida, a sessão termina com aquele mesmo refrão sombrio. A mão de Deus continua estendida. O julgamento era certo e iria até o fim. Então, no fim das contas, não é uma história de sejam bons e vocês ganharão um Messias. É uma história de, mesmo no meio de um juízo totalmente merecido, causado por uma arrogância profunda e uma maldade autodestrutiva, a graça de Deus já está em movimento, prometendo uma luz no futuro. É isso. Exatamente isso. A tensão é o coração da mensagem. A vinda do Príncipe da Paz não é uma recompensa pela justiça de Israel, é uma intervenção da graça de Deus, apesar da injustiça de Israel. Certo. E isso torna a promessa ainda mais espantosa e poderosa. Não é uma graça barata, oferecida no vácuo.
É uma graça caríssima, prometida no contexto de um julgamento real e merecido, o que revela a profundidade do amor e do zelo de Deus de uma forma que só a promessa isolada não conseguiria. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão, né? O povo de Isaías viu os tijolos da sua segurança ruírem e, em vez de perguntar o porquê, a única reação foi planejar como reconstruir com pedras mais fortes, confiando só em si mesmos. Isso levanta uma questão para nós. Em meio às nossas próprias dificuldades e crises, como a gente consegue discernir a diferença? Como saber se estamos diante de um chamado para o arrependimento e a reavaliação, ou se estamos apenas cedendo ao instinto de reconstruir com pedras mais fortes, dobrando a aposta na nossa própria força e ignorando a mensagem por trás da crise? Que Deus abençoe todos os ouvintes.